Olá, tudo bom? Faz tempo que eu não falo com vocês, né? Puxa vida. Vamos fazer um vídeo diferente hoje? Vamos falar de velhice. A velhice, né? Eu agora já sou um idoso. Estou indo agora no mês que vem, estou indo para 62 anos. 62 anos, meu amigo. É muita coisa? É. A velhice não tem nada para ser romantizado não, tá? Quando eu decidi fazer esse vídeo, foi para dividir com vocês o que é a velhice, tá? Primeiro, a pessoa que tem, como eu já tive, 20 anos, há muito tempo atrás, você não imagina que você vai chegar aos 60. E sabe, hoje eu entendo coisas que eu não entendia quando eu era criança, né? A questão dos óculos, eu não entendia, porque você não usa óculos, eu sempre tive uma visão perfeita. E o óculos mesmo, essa maravilha aqui, eu ganhei aos 45 anos. Ou seja, até os 44 anos eu tinha visão perfeita. E eu tinha uma visão muito boa, tanto que eu era desenhista de precisão. Puxa vida, que saudade daquela época. Eu desenhava, né, peças com caneta 0,3 milímetros, né, não é nem aquela 0,5 que a gente usa. Então eu usava um traço muito fino para poder ver na prancheta ajustes. E às vezes no divisor óptico, que era uma máquina grande que você comparava, você aumentava o desenho, então o traço tinha que ser muito preciso. Eu fiz isso. Então, o que eu queria dividir com vocês? Olha, a idade não tem nada para ser romantizado. A velhice não tem nada para ser romantizado. Você passa a enxergar? Não. Você não passa a enxergar os canalhas longe, é mentira. É uma falácia do pessoal que gosta de brincar com esse assunto. Você não vê os canalhas longe, você aos 62 anos, cara, eu posso dizer pra você, eu sou aquele mesmo rapaz de 20, não mudei nada, só que com 62. Ou seja, a única coisa que mudou é que eu tenho mais experiência de vida. Eu passei por muito mais coisa, então você acaba aprendendo e comparando. Olha, eu passei aquilo, então é uma comparação com o que eu já passei, né? Por exemplo, meu avô, eu era criança, eu lembro, eu tenho uma memória muito boa, eu lembro de quando eu tinha 7, 8, 9, 10 anos, e eu vinha para casa do meu avô, e meu avô, nossa, era para tomar uma garrafinha de Guaraná por dia, no almoço, e não podia tomar na janta. Se tomasse no almoço, não tomava na janta, e eu olhava para ele e falava, porra, mas, cara, o cara tinha caixas, né, porque ele foi dono de padaria, ele tinha caixas de refrigerante, né, com caixas de madeira com 24 garrafas. Pô, eu tomava uma só. Que porcaria. E hoje eu entendo que aquilo era a visão dele, né? Porque na época dele ele não tinha refrigerante e ele envelheceu. E o que acontece? Meu, eu era criança, cara, você me desse uma garrafa, você der uma garrafa de 2 litros de Guaraná para uma criança geladinha, a criança vai tomar inteira. Barra de chocolate grande, a criança vai comer inteira. Só que eu hoje, idoso, eu não faço isso. Eu pego uma garrafa de 2 litros de refrigerante, eu tomo um copo de 200 ml, tá bom. Então hoje eu entendo o meu avô, porque aquilo, ele tinha como referência ele. Então para ele, aquilo era mais que suficiente. Só que ele não sabia que eu era uma criança, ou não entendia, ou não lembrava, enfim. E a criança consome muito açúcar, o que você não vai fazer na velhice. Esquece. Eu gosto de doce, mas, cara, eu abri um pacote de bala de goma de 1 quilo, eu comia elas todas. Hoje, eu como meia dúzia de balinha, acabou. Eu tenho meus potes de doce, né? Mas, cara, é 1, 2 docinhos,
acabou. Então hoje eu vejo essas diferenças que eu tinha quando criança, que eu não entendia, né? Hoje eu entendo, falo, pô, é porque o idoso, ele faz o cálculo por ele e não pelos outros. Outras situações também, óculos, né? O óculos, você enxerga melhor? Enxerga. Aqui, reto. O grande problema é a visão periférica do óculos. Você perde essa visão periférica. Então, o óculos, ao mesmo tempo que ele te ajuda, você vai enxergar nitidamente, ele te atrapalha porque você perde essa visão periférica que a pessoa que não usa óculos tem. Então, você fala assim, pô, você não me viu? Não, a pessoa com óculos às vezes não vê, porque você tem uma lente, você vai olhar pela lente. Então, às vezes, você não consegue enxergar, mesmo coisas muito rápidas, você vê o vulto, mas não vê a nitidez como você via com os olhos, né? Você tem uma lente entre os seus olhos e o objeto. Então, você tem uma perda de visão com o óculos. Ele te ajuda, você tem um ganho, mas automaticamente também tem uma perda. É um negócio meio louco, meio maluco. É estranho, mas é verdade. Então, quando você chega, como eu cheguei agora, aos 62 anos, né, chegando agora aos 62 anos, eu acho que falta... nós temos aí inteligência que não é tão inteligente assim, artificial, mas nós estamos perdendo a capacidade de conversar. E o idoso, ele não expõe o que é a vida do idoso. Eu nunca vi isso, tá? Já li muita coisa, eu nunca vi. Expondo as dificuldades, olha, a partir dos 40, você vai ao clínico geral até os 40. Depois, você já não vai no clínico geral, né? Você já vai naquele médico especializado em pessoa idosa, é um geriatra. Olha, então muda, muita coisa muda. É como você era criança, você tem um médico especializado em criança, mas depois de uma certa fase você já passa aí para o clínico geral e depois você vai para um médico especializado que é um geriatra, né? Então é o pediatra, clínico geral e o geriatra. Então tudo isso não tem quem explique. E eu acho legal isso, conversar, falar, olha, você vai viver bem? Vai. Só que a partir dos 50 e pouco, você já vai passar a sentir mais dor no corpo, né? Você já não consegue fazer muita coisa. Uma coisa que é verdade, que eu acho interessante falar, o que vai acontecer quando você fica idoso? A sua mente é a mesma mente de 20 anos, como eu acabei de falar. Só que o seu corpo não é. Então, para sua mente, você tem 20 anos. Você não mudou. Então, você vai querer fazer algumas coisas que o corpo não vai acompanhar. A mente dá ordem, o corpo não acompanha. Entendeu? Por isso que tem queda, o idoso acaba tendo... eu, né, como eu passei a vida inteira... eu aprendi a andar de moto em 1979. Foi a primeira vez que eu andei de moto na minha vida. Foi em 1979. E não parei até agora. E nós estamos em 2026. Então, equilíbrio eu tenho. Só que tem algumas coisas que são importantes serem ditas e eu não vejo ninguém estudar. Por exemplo, eu ando de moto, sempre andei, gosto de andar de moto, tenho moto. Só que, depois que eu tive um AVC, há muito tempo atrás, eu tive um AVC, enfim, que é o primeiro demonstrativo que você está ficando velho. Superei o AVC, que eu achei que eu não ia, tá? Eu não ia superar aquele AVC, então voltei a andar de moto, só que eu ganhei uma sequela. Eu ganhei labirintite. Não é legal. E a labirintite é uma coisa que quase sempre vem com a idade. Isso eu, infelizmente, também já comparei com outros amigos que têm. A labirintite, ela costuma vir com a idade. O que é a labirintite, cara? É você ficar bêbado sem ter bebido nada.
Basicamente é isso. Você fica... o seu corpo parece não estabilizar, porque na verdade é a sua visão que não estabiliza. Vem do labirinto e tal, mas eu não sou médico e não vamos entrar nisso. O grande problema é o seguinte, eu vinha pilotando, primeiro sintoma da labirintite, foi aqui na Avenida Santo Amaro, no viaduto da Avenida Santo Amaro, eu entrei à direita, eu virei a cabeça para deitar a moto e a cabeça não voltou, a cabeça caiu. Eu diminuí, parei, se dá aquela forçada, voltei, falei, poxa, passei mal, mas não, mal momentâneo, não causou, foi meu erro. Aquele mal momentâneo que eu consegui contornar, né, porque eu fiz a curva, pus a moto, a cabeça, sabe, eu tive que fazer força, a cabeça caiu, falei, poxa, não é, aquilo foi o primeiro sintoma da labirintite. Depois vieram mais 2 sintomas, e aí a crise. E aí, meu amigo, aí a crise é crise, não queira, porque a crise de labirintite, ela realmente é muito ruim. Onde você cair, você fica, e se você tentar se mexer, você tem ânsia de vômito, e se tiver alguma coisa no estômago, você vai jogar para fora, é horrível. Então hoje eu tenho o kit para evitar as crises. Então, quando você fica com mais idade, remédio de pressão, é fatal. A partir dos 40 você tem que começar a acompanhar a sua pressão, entendeu? Eu sou obrigado a tomar remédio de labirintite todo dia para estar aqui, caso contrário, eu tenho crises. Então, para que a crise não volte, eu tomo um remédio fraquinho, mas tomo. Então, essas coisas, com a idade, a pessoa passa a ter. Então é interessante, puxa, mas eu tinha 20 anos agora há pouco. Não, não foi. Quando você começa a lembrar, cara, eu já passei por 2 faculdades, engenharia e direito. Hoje eu não imaginava chegar até onde eu cheguei, né? O importante é não parar. O importante é que o idoso, ele tem que estar em movimento. Então a moto me ajuda a manter o equilíbrio, não ando mais de moto como eu andava. Hoje eu vejo no meio do trânsito aquelas saídas rápidas, então já não vou fazer, vou ter um pouco mais de cuidado, entendeu? O próprio vídeo, às vezes eu assisto o vídeo do cara caindo de moto, já me dá aquela dor, né? Você já sente a dor, como se fosse com você. É um negócio meio maluco. Então, não vamos romantizar a idade. A idade não tem que ser romantizada, não. Ela tem que ser vivida. Até porque a gente passa muita coisa na vida, né? A gente vê, quando eu tinha 20 anos, eu tinha um grau de ansiedade, eu quero fazer, eu quero... Aí você, aos 40, eu ainda mantinha essa vitalidade, depois eu fui perdendo essa vontade. Então, hoje eu já não tenho mais algumas coisas, eu queria saber muita coisa que eu sei hoje. Infelizmente, aos 20 eu não sabia, eu tinha aquele ímpeto, aquela coisa, mas é de hormônio, né? Aquela coisa de hormônio, vou fazer e tal. Hoje já não tenho. Hoje você já anda mais devagar, porque você perdeu aquela... Ou o corpo se habituou, não sei. Você perdeu aquela característica de ser agitado. Então, ainda tem muita coisa, como eu falei, você é a mesma pessoa de 20, só que num corpo de 60. Com mais experiência, com mais visão, entendeu? Essa visão que eu digo é aquela visão de você ter comparações, que você já sabe como as coisas se portam, né? Você já sabe, pô, isso aqui eu já vi uma experiência assim, já vi assim, isso aí costuma acontecer assim. Então você vai naquele sentido. É um negócio meio estranho. Mas o vídeo está ficando longo e nós vamos voltar nesse assunto, porque eu acho um assunto interessantíssimo. O idoso, ser idoso, é uma questão de chegar até aqui. Não dá para falar assim, chegar bem, é mentira.
você não planeja. A vida não é um planejamento. A vida é como se você estivesse num mar, num rio com uma correnteza. Você vai para um lado, vai para o outro, você está indo em frente, mas você está sendo jogado conforme a correnteza. Tá bom? Nós vamos voltar nesse assunto, porque o assunto é interessante. Grande abraço a todos.